No vídeo de hoje você confere comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV, como é dirigir um novo Volkswagen Polo. Você está acompanhando aí o canal? Viu que nós fizemos um vídeo preliminar do lançamento do carro, falamos das versões. Agora é a vez de falar do desempenho do modelo. Como vocês já sabem, uma das principais mudanças que ocorreu aqui é o fato de agora o motor ser o 170 TSI. E muita gente quer saber, mudou o desempenho? Mudou a questão do consumo? É exatamente isso que a gente vai contar para vocês, da dirigibilidade. E também vamos ter a oportunidade de falar com o executivo da marca, que vai esclarecer mais algumas dúvidas que tiveram lá no nosso primeiro vídeo. Vamos conferir tudo isso agora? Olha só, pessoal, aproveitando aí o lançamento do novo Polo, mais uma vez eu trouxe aqui o André Drigo, gerente de desenvolvimento de produto da Volkswagen, já passou várias vezes aí no canal com a gente, para esclarecer dúvidas, inclusive daquele primeiro vídeo que a gente fez no canal, que muita gente perguntou várias coisas. Então vamos lá com as perguntas difíceis, Drigo. Vamos lá, Jorge. Primeira pergunta que o pessoal fez. Aqui nós temos um motor 170 TSI. Exato. A gente já viu esse motor não faz muito tempo no Up TSI, que também era 170 TSI. Mas a questão é o mesmo motor, sim ou não? Não é o mesmo motor. A mecânica básica, bloco, cabeçote, ele vem da época do Up, o 170, só que ele sofreu várias evoluções. Ele recebe um novo coletor de admissão, novo coletor de escape, sistema de escapamento totalmente novo, as correias também são redimensionadas, calibração totalmente nova, justamente buscando uma torque maior, uma velocidade máxima maior e até mesmo um consumo menor. Por isso que o motor sofreu uma evolução tão grande ao longo desses anos. Então, efetivamente, é muito diferente do que o pessoal está falando no mercado. Não é simplesmente um remap do 170 TSI do Up. Não é simplesmente um remap. Ele recebe hardwares novos, componentes novos, né, migrados do 200 TSI e também até componentes novos que a gente adequou para que tenha toda essa performance no 170. Olha aí a informação que é importante. Outro detalhe também que muita gente comentou, né? Esse carro aqui agora vem com um câmbio, né? O AQ 160. Esse daqui é o que vem com câmbio automático. E choveram críticas aí dizendo que esse câmbio tem menor resistência do que o antigo câmbio automático de 6 marchas. Digo, por favor, vamos esclarecer isso. Não, vamos esclarecer isso. O câmbio AQ 160 ele é dimensionado exatamente para essa aplicação desse tipo de powertrain, desse conjunto motriz. Então, o motor 170 turbo é adequado justamente na combinação do AQ 160, trazendo a performance que você acabou de ver. Velocidade máxima até melhor do que os nossos principais concorrentes e o consumo menor. Então, esse conjunto funciona plenamente, continua trazendo a performance esperada do nosso DNA da Volkswagen. Então o câmbio está dimensionado corretamente para o motor. Mas aí vem aquela história, né? Sempre tem aquele amante de carro Volkswagen que adora o chipzinho no carro. E aí? Então, o chipzinho tem vários efeitos colaterais. Então a gente não recomenda, perde a garantia do veículo. Quer um veículo mais esportivo, uma dinâmica, um motor mais forte, verdadeiramente um veículo esportivo, nós temos o Polo GTS. Está nas vendas aí, você pode comprar esse carro e você vai sentir todo o prazer de um veículo esportivo Volkswagen Polo. Então, pessoal, você quer desempenho? Tem a opção. Esse daqui é para ser usado como ele sai de fábrica. E aproveitando também, né, vocês trouxeram aí um câmbio manual, que é o MQ200, né? E aí, como é que fica essa questão também do torque, que o pessoal falou sobre o torque máximo do câmbio? Então, análogo ao que eu falei do AQ 160, o MQ200 está dimensionado também para o motor, né, tanto para o motor turbo como para o motor aspirado. A gente tem vários estudos de performance. Novamente, câmbio tanto aspirado como turbo, combinado com o MQ200, que é o nosso câmbio mecânico, trouxe a velocidade máxima em relação aos concorrentes e trouxe o consumo reduzido, ou seja, atende plenamente as características e até acima da média do mercado. Olha aí, esclarecimento feito também sobre isso. E por fim, outra dúvida, né, que muita gente fez, aliás, choveu crítica a isso, mas vamos explicar, né? Antes o carro tinha disco nas 4 rodas, agora ele tem disco dianteiro e tambor traseiro. E muita gente criticou, o carro perdeu eficiência de frenagem. Como é que é essa história? De forma alguma, Jorge. O dimensionamento de um freio parte do peso do veículo, a distribuição do peso do veículo e, logicamente, o conjunto motriz. A gente desenvolveu, aplicou o freio a tambor exatamente adequado ao que o veículo tem oferecendo. Então, eu mostrei um valor de desempenho. A gente fez o teste oficial e o espaço de frenagem com, no caso, a pior situação, que é o carro mais pesado, o pneu de menor atrito, trouxe 38,3 metros no espaço
testado de 100 a 0 km por hora, ou seja, a média do mercado num veículo a zero, hatchback, é de 40 metros, ou seja, performance superior à média do mercado com esse sistema de freio. Pois bem, pessoal, como vocês viram, todas as questões relacionadas ao novo Polo foram esclarecidas. Em breve eu vou fazer uma matéria completa com esse carro e se ainda faltou alguma questão, faz o seguinte, deixa aí no vídeo que se preciso, eu chamo de novo aqui o Drigo para a gente responder tudo isso para vocês. Bom, agora eu já estou aqui dentro do novo Polo, nós vamos fazer um test drive, o carro está abastecido com etanol e olha só, já zerei ali o computador de bordo. Primeiro trecho nós vamos sair aqui de São Paulo, vamos até a Castelo Branco ali numa parada, vão ser aproximadamente 39 quilômetros. Vamos ver como é que fica, por exemplo, a questão do consumo. Como a gente sabe, esse motor aqui, a Volkswagen está prometendo o mais eficiente da categoria. Vamos ver se é isso tudo mesmo? Andando aqui em área urbana, eu já vou dizer para vocês que não dá para perceber a diferença do motor 170 TSI para o antigo motor 200 TSI. Os carros são muito parecidos nessa situação urbana que você não demanda tanto de motor. E eu vou dizer, talvez a diferença seja mesmo só com o carro carregado ou numa situação de cronômetro. Mas nessa coisa de andar dentro da cidade, o cliente não vai sentir diferença. Uma das coisas levantadas pela Volkswagen foi que o novo Polo recebeu novos amortecedores. Para quê? Deixar o carro mais confortável. Já não é de hoje que nas nossas avaliações a gente sempre fala que a suspensão do carro da Volkswagen é um pouquinho mais durinha, característica. Mas agora o Polo, em teoria, está mais confortável. Pelo que eu dirigi aqui do novo Polo, eu não notei tanta diferença assim. Esse é o tipo da coisa que para a gente conseguir perceber, você tem que andar num carro e andar no outro. Mas de toda forma, foi uma busca que a Volkswagen fez para tentar aproximar o Polo mais do que você vê normalmente nessa categoria. Agora, pessoal, começa o trecho 100% rodoviário. Já passamos pelo segundo pedágio da Castelo Branco. Até aqui, a gente rodou 27 km. É bem verdade que a gente praticamente não pegou trânsito nenhum saindo de São Paulo. Então foi uma viagem muito tranquila. E olha só, 27 minutos... velocidade média de 61 km por hora, o que mostra que é mais rodoviário do que urbano. E olha a média, 14,8 km por litro. Segundo a Volkswagen, o carro está abastecido com etanol, mas essa média está muito, muito boa. A gente só vai conseguir saber mesmo isso quando a gente pegar o carro e aí a gente abastecer e saber exatamente o que tem no tanque. De toda forma, o carro está se mostrando muito eficiente. E a tradicional velocidade em função de rotação, olha só pessoal, estou aqui a 100 km por hora em sexta marcha. A gente tem uma rotação ali, praticamente 2.000 rotações por minuto. Vamos acelerar para 120, ó. Você vê que o carro busca rapidamente marchas mais baixas para ganhar velocidade. Chegando aqui no 120, vamos colocar em sexta marcha e a gente tem ali 2.500 rotações por minuto. Bastante parecido com o que a gente tinha aí no Polo 200 TSI. Aqui nós também temos os controles das marchas, né? Então a gente tem a alavanca de câmbio. Quando você dá um toquinho para trás, ela coloca o carro em modo esporte, né? Então outro toquinho volta para o drive, toquinho vai para o modo esporte. Mas se você quiser controlar as marchas, você pode jogar ela para o lado direito e aí você pode dar comandos sequenciais aqui. Para cima vai subir marcha, para trás vai descer marcha, né? Mas e se você não quiser controlar por aqui? Você também tem os pedal shifts aqui atrás do volante, que você pode usar para comandar as marchas, tanto no modo sequencial e mesmo que você esteja no drive. Se você quiser fazer aí uma retomada rápida de velocidade, uma ultrapassagem, só bater aqui no pedal shift, olha só, ele vai entrar na marcha manual e se você ficar um bom tempo sem interagir, ele volta para o modo automático sem problema nenhum. Então, a qualquer momento, você consegue usar aí o pedal shift. Agora a gente acabou de entrar aqui na Estrada dos Romeiros, que tem um zigue-zague um pouquinho maior, né? Até dá para sentir um pouco melhor o carro, mas vamos só conferir a média de consumo que a gente tem aqui, olha só, 14,4 km por litro, né? A média continua ainda assim muito boa. Bom, nessa situação de rodovia, que tem um pouquinho mais de zigue-zague, novamente, a Volkswagen falou que deixou a suspensão mais macia, mas no que diz respeito à estabilidade, eu estou percebendo aqui o carro que eu já conhecia do Polo, né? Que é um carro que tem uma direção bastante direta, responde muito bem e quando a gente coloca em comparação aos demais concorrentes, posso dizer, o Polo continua entregando aquela boa estabilidade já conhecida.
Chegamos aqui no nosso destino e olha só, rodamos 63 quilômetros, 1h04 de viagem, e como a gente pegou a Estrada dos Romeiros, que tem bastante subida, descida, muitas curvas, né? A condição de direção muda e muda bastante. E olha a média, ela caiu, né? Mas ainda assim ela está muito boa, 12,2 km por litro. Lembrando, né, que tem muita aceleração e desaceleração. Mas a média foi boa, a velocidade média ali em torno de 59 km por hora, o que mostra que é um circuito mais rodoviário que urbano. Até aqui eu posso dizer, o Volkswagen Polo, o novo, com motor 170 TSI, até agora não mostrou nenhuma grande diferença em relação ao motor 200 TSI. Hora da gente voltar para São Paulo, pessoal. E agora eu já zerei aqui o computador de bordo, para quê? Como a Estrada do Romeiro tem aqui bastante subida e descida e muitas curvas, vamos ver qual fica a média de consumo até a gente chegar lá na Castelo Branco. Até porque é uma oportunidade muito boa da gente ver uma condição mais real de uso, afinal, bastante aceleração, frenagem e curvas. A gente vê que quando o carro está numa situação de aceleração e desaceleração mais constante, o consumo aumenta. Estamos ali com 7,7 km por litro, né? Bastante subida e descida. Mas o que eu posso dizer do desempenho? Pelo menos aqui na Estrada dos Romeiros, que constantemente você tem subida e descida, eu não estou sentindo muita falta daquele torque adicional do 200 TSI. Evidentemente que aqui não dá para correr muito, né? As curvas são bem fechadinhas, então basicamente é uma aceleração só para retomar a velocidade. E nesse tipo de situação, o motor com o câmbio conversa bem. Então quando você faz uma demanda maior aí do motor, ó, pisou no acelerador, ó como ele vai buscar rápido uma marcha mais baixa, né? Então nessa situação que a gente não tem carga no veículo e também não tem condição de acelerar muito mais, novamente não estou sentindo muita diferença do 170 para o 200 TSI. Agora tem uma pequena subidinha, vamos ver como é que o carro se comporta para retomar velocidade. Vamos lá? Ó, inclusive tem uma lombada aqui, vamos ver a passagem. Foi bem na lombada, e agora acelerando de novo. Olha, nessa situação específica aqui, outra lombada que a gente vai precisar frear e acelerar de novo. Passou bem na lombada e acelerando. Nessa situação, e somente nessa que você dá todo o motor, aí sim, você nota que esse motor não tem a mesma disposição do 200 TSI. Mas são situações mais específicas. Eu diria que no cotidiano, de forma geral, o consumidor vai sentir muito pouca diferença. Agora, colocou o carro carregado e vai subir serra, aí vai ter diferença sim. Agora a gente terminou aí o trecho da Estrada dos Romeiros, né, que parece muito mais com o uso cotidiano do carro. E olha só, rodamos 20 km, 22 minutos, velocidade média aí de 57 km por hora, e olha a média, 7,3 km por litro, muito mais próximo aí da realidade, lembrando, etanol. Mas quando a gente vê o longo prazo, que é desde o momento que a gente pegou o carro, a média acumulada aí, nós temos 9,8 km por litro, então a gente tem aí uma média boa no etanol. Claro que em situação de uso urbano, que você demanda mais o motor do carro, o consumo acaba aumentando um pouquinho mais. De toda forma, eu estou gostando bastante da dirigibilidade do carro, que é muito agradável. Chegando aqui no nosso destino em São Paulo, vamos conferir, olha só, 64 km rodado, lembrando, né, do segundo trecho, 1h03 de viagem, velocidade média 61 por hora, e olha a média, 10,4 km por litro. Quando a gente olha o acumulado, 9,9. Então a gente pode dizer com bastante segurança que em circuito misto com etanol, esse carro fica aí na casa de 10 km por litro, o que não é ruim. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.